Olá, criança de Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fernanda Urbano, professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do IPSEP. Nós vamos estudar a Palavra de Deus, mesmo nessa situação onde nós estamos guardadinhos na nossa casa, não estamos podendo ir à escola nem à igreja, mas mesmo assim nós temos um tesouro no nosso lar que é a Bíblia. E a partir daí nós podemos todos os dias abrir a Bíblia e conhecer Deus. E nesse conhecimento é importante que a gente possa ouvir o que a palavra diz, entender e assim praticar. Te convido a estar orando junto comigo, porque nós vamos aprender uma história muito importante que Jesus nos ensinou. Vamos orar? Santo Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo alimento e por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Queremos te pedir nesse instante que o Senhor, através do teu Santo Espírito, haja em nossas mentes e em nossos corações para que possamos entender a tua palavra e assim sermos servos fiéis e praticar essa palavra em todo o tempo para agradar a ti, Senhor. Obrigado por tudo, te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Então agora vamos conhecer essa parábola que Jesus nos falou. Ela fala da parábola que está lá no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 23. Só que nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Então pega a sua Bíblia em casa. Se você não sabe ler, pede para o papai e para a mamãe ler junto com você. E aí vamos à leitura da Bíblia? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 70 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sabe o que Jesus queria dizer nessa parábola do semeador? Ele disse assim, que um homem que era semeador, né? Ou seja, aquele agricultor que planta, ele saiu a semear. E aí aquelas sementes, elas caíram em terrenos diferentes. A palavra de Deus nos diz que ela caiu em 4 terrenos diferentes. E aí o que aconteceu com essa semente? Na primeira terra, na verdade ela caiu à beira do caminho. E quando estava à beira do caminho, as aves vieram e comeram essas sementes. Jesus disse o seguinte, que essas sementes é a palavra de Deus, mas as pessoas que ouvem e não entendem essa palavra, logo o maligno vem e rouba essa palavra dos seus corações. As pessoas não entendem a palavra de Deus e por conta disso, o inimigo das nossas almas vem e retira aquilo que foi semeado nos seus corações. A outra terra, Deus disse o seguinte, que essa terra era em meio a pedras e a semente caiu lá em meio a essas pedras. Só que em meio a essas pedras não tinha muita terra. Então, mesmo assim, com pouca terra, essa plantinha ela começou a crescer, mas ela não criou raiz.
Então, quando o sol veio, queimou e secou e ela não frutificou. Então, Jesus disse que existiam pessoas assim, como essas pedras, que a semente, que era a palavra de Deus, era pregada para elas, mas quando vinham as dificuldades, as angústias, as perseguições por causa da palavra de Deus, essas pessoas se ofendiam. Então, essa plantinha ela acabava não crescendo, não florescendo tudo aquilo que ela podia, porque a raiz não tinha sustentação. Ela tinha pouca terra ali para florescer. E a outra terra, Jesus disse que era em meio a espinhos. Quando a plantinha crescia, os espinhos também estavam crescendo. E à medida que esses espinhos iam crescendo, eles começavam a sufocar essa planta. E ela também não frutificava. Jesus disse que algumas pessoas eram assim como esses espinhos, esse local cheio de espinhos. Por quê? Elas ouviam a palavra de Deus, mas os cuidados desse mundo, as dificuldades, o que tinha por fazer, às vezes o trabalho, né? E a sedução das riquezas sufocavam a palavra de Deus e elas não floresciam, elas se tornavam infrutíferas. E o outro terreno foi a terra boa. Jesus disse que a sementinha, quando cai na terra boa, é semelhante a uma pessoa que ouve a palavra, entende essa palavra de Deus e aí começa a dar frutos. E esses frutos, eles se propagam, se disseminam, né? No caso, 70, 30, 100, né? Então, quando essa plantinha caía na terra boa, a terra boa tinha condições, dava condições ali para que essa semente se desenvolvesse, crescesse, virasse uma árvore cheia de frutos. Por quê? Porque ela tinha uma raiz e ela era alimentada todos os dias e a terra tinha muito sustento, muito minério e que dava condições para essa plantinha crescer. E vamos entender o que Jesus queria nos dizer em relação a essas parábolas. No caso, a parábola do semeador nos dá a seguinte lição. A semente, ela significa a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela está sendo constantemente lançada em meio às pessoas. Nós ouvimos a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela encontra terreno, um terreno. Se esse terreno, se essa terra, ela for boa, então essa semente vai conseguir crescer, vai desenvolver e vai dar frutos. Então, a semente significa a palavra de Deus. A terra significa o coração do homem. Então, se o coração do homem for uma terra boa, ela dará frutos. A palavra de Deus caindo nessa terra, ela vai conseguir, ela vai ter condições de produzir os frutos que Jesus tanto nos orienta a ter. Então, quando a palavra de Deus é lançada, é pregada pelos pastores, pelos presbíteros, também pelas tias da escola bíblica. Então, essa palavra, ela entra nos nossos corações e ela encontra uma boa terra. E a partir daí ela vai começar a florescer e dar frutos. E que frutos são esses? A palavra de Deus diz, lá em Gálatas, que existem os frutos do Espírito. Mas para dar esses frutos, você precisa ouvir e compreender a palavra de Deus. E aí, se você ouve e compreende o que Deus está te ensinando, você vai dar muitos frutos. E quais são esses frutos? Amor. Então, amar, não importa. Ah, a pessoa não, um amiguinho não está gostando de mim, então eu não gosto dele. Não. O Senhor Jesus nos ensinou até a amar nossos inimigos. Então precisamos ter amor pelas pessoas. Outro fruto foi a paz. Tão importante não vivermos em guerra, em brigas, mas sermos pessoas que transmitem paz.
Você pode ser uma criança cheia de paz. Outro fruto importante é a alegria, o contentamento, a satisfação. Tudo aquilo que você tem é dado por Deus, então estejamos alegres por isso. Outro fruto é a bondade. Então, você ser bondoso, você ajudar o próximo, ajudar seu avô, seus tios, sua mãe, ajudar até na escola é importante. É um ato de bondade, ajudar aquelas pessoas carentes que estão precisando às vezes de comida, de roupas, até de uma palavra que traga para elas alegria. Então, isso é bondade. Confiança em Deus é outro fruto importante. Confiança é a mesma coisa que fé. Então, você acreditar que Deus cuida de nós e que Jesus é o nosso Salvador. Outro fruto é o equilíbrio. Equilíbrio significa moderação, ou seja, você nem é tão apressado, mas você também não é lento demais. Às vezes há situações em que nós precisamos ter um certo equilíbrio, esperar para podermos agir. Mansidão. Ser manso é muito importante. Ouvir o que as pessoas têm a dizer, ter uma palavra agradável, entender o que as pessoas dizem, assim como a obediência. A obediência nos traz primeiro, obedecermos nosso pai, nossa mãe, obedecermos a Deus naquilo que Ele pede para que possamos fazer. Se Ele disse, olha, não roube, então não é para roubar. Não mate, não é para matar, né? Tenha cuidado com o que a língua fala. Então, precisamos ser obedientes a Deus. Outro fruto é a humildade. Você ser humilde é você entender que as pessoas são também importantes. A humildade é o contrário de um coração soberbo, de um coração cheio de vaidades, né? Pelo contrário, o humilde, ele entende a sua condição e ele entende que as outras pessoas também precisam ser respeitadas. Generosidade. Generosidade é você conseguir repartir em abundância. Você ajuda as pessoas, mas você tem um coração cheio de liberalidade, um coração que tem alegria em servir, um coração que tem alegria em dividir, em ajudar o outro também. E não se chatear com facilidade, que é a ira. Você não ficar irritado constantemente, né? Batendo no seu irmãozinho, batendo nos seus amigos muitas vezes, porque está chateado. Mal ele diz uma palavra, você já se chateia. Então, você precisa controlar isso. E você fazendo esse controle, você está florescendo, frutificando, um fruto do Espírito que é importante, que Jesus nos ensinou. Então, o que é interessante é que seu coração seja uma boa terra. Se seu coração for uma boa terra, a semente que cair nesse coração, ela vai conseguir frutificar. E ela vai ter raízes cada vez mais fortes, e ela vai ter um tronco forte que não vai cair, que não vai estar ali sujeito às tempestades, mas ela vai continuar fortalecida. E o principal, ela não vai ser infrutífera. Pelo contrário, ela vai ser uma árvore que vai dar muitos frutos, porque aquela sementinha leva um tempo para florescer, mas quando ela floresce, todos aqueles frutos eles podem se tornar evidentes nas nossas vidas. Então tenha um coração que seja uma boa terra, cultive o seu coração para que ele possa receber a palavra de Deus e assim você dá frutos, amor, paz, mansidão, obediência, que são os frutos do Espírito. Eu espero que você tenha aprendido bem com essa lição, né? E possa sim florescer na sua casa, na sua escola, onde quer que você esteja com seus vizinhos. Eu queria passar também para vocês uma brincadeira interessante, né? A gente pode brincar em casa com os nossos pais, com os nossos amiguinhos e até também com o nosso irmão. Essa brincadeira se chama Caça ao Tesouro Bíblico. Funciona assim. A mamãe e o papai podem já ler com antecedência as perguntas e saber quais são as respostas.
e pegar esse objeto, né, que é a resposta da nossa brincadeira, e guardar, esconder pela casa. E aí você vai procurar, vai fazer uma caça ao tesouro. Mas essa caça também pode ser ao tesouro bíblico. Então, as perguntas que vão estar aqui, você pode pausar esse vídeo e observar quais são as perguntas e assim ir na Bíblia e conseguir ver qual é a resposta dessa pergunta e sair procurando pela casa um objeto que se assemelhe a esse que você vai ler na Bíblia. Vou dar só um exemplo. O que Davi colocou em sua bolsa ao se preparar para lutar contra Golias? Ah, essa eu sei. Se você não sabe, você pode procurar lá na Bíblia, em 1 Samuel 17:40. E o que tem a ver com a nossa aula de hoje? Diz assim: algumas caíram ao lado da estrada, algumas caíram entre as pedras, outras caíram no meio dos espinhos e outras caíram em boa terra. Você sabe o que é? Ah, eu sei. Quem estava atento ao nosso vídeo vai perceber, quem estava atento ao nosso estudo. Mas está lá em Mateus 13, 4 a 8. Então você pode brincar, né, com todos da sua família, aproveitando esse tempo e conhecendo também a palavra de Deus. Também gostaria de deixar para vocês o nosso desafio da semana. Esse desafio você pode fazer ao longo dos dias e depois você vai ver os resultados. Ele é muito interessante e quem vai nos demonstrar como fazer esse desafio é o nosso amigo Pedro Felipe. Vamos ouvi-lo? Hoje eu estou aqui para trazer uma experiência / desafio para vocês e deixar essa quarentena mais legal. Então, vamos lá. A gente vai precisar de algodão, copo descartável, feijões aqui, ó, feijões, e a gente vai precisar de água. Então, primeiro, a gente vai pegar o algodão e vai molhar aqui na água. Em seguida, a gente vai pegar, espremer um pouco o algodão para tirar o excesso de água. Com esse algodão meio molhado, meio espraguetado aqui, aí a gente vem e bota um de um canto do copo, ó, um canto do copo, e a gente vai pegar o outro e vai fazer a mesma coisa. Ó, enxugar e botar no outro canto do copo. Não é para botar um em cima do outro. Em seguida, você tem que espremer um pouco ele aqui no copo e tirar o excesso de água, para só deixar a água do algodão. Agora você vai pegar alguns feijões aqui, ó, uns 5, 6 feijões, e vai espalhar aqui pelo seu copo, ó. Vai espalhando aqui pelo copo, vou botando aqui o feijão e vou botando aqui. Agora você vai ter que esperar e você vai ter que ver todos os dias como ele tá. Lembre-se de deixar em um lugar com uma claridade, uma luminosidade boa do sol e também regar todos os dias. Então você vai ter que ver todos os dias como é que tá. E aos poucos essa semente vai germinar. Então, tchau! Muito interessante esse desafio da semana. Que Deus te abençoe e te dê uma semana na presença de Deus e que você possa ser essa boa terra que ao ouvir a palavra de Deus você vai estar frutificando. Fique com Deus e um grande abraço a todos.